Qual a diferença? Não pode não. Não pode? Tem direitos autorais? Então, Sim. Não, tô brincando. Não podemos usar. Tô brincando. É muito massa. Qual a diferença de padre e pároco? O padre é o ordenado, né? Nós somos ordenados pelo Ministério da Ordem, então tem 3 graus. Tem o diaconato, tem o presbiterato e tem o episcopato. Então a gente é padre. O pároco é um ofício, um cargo, que a gente assume, dado pela igreja através do bispo diocesano, para pastorear uma paróquia, né? Pároco vem de paróquia, né? A paróquia é aquela porção do povo de Deus, da qual nós, como pároco, somos o pastor próprio, do qual a gente cuida, zela. Vou fazer uma comparação para você, né? De repente, para quem não é de igreja. Imagine ali no hospital onde todos são médicos, então todos receberam diploma. Mas tem, por exemplo, o médico-chefe, o que preside aquele grupo, e tem aqueles que, embora também médicos, são subordinados às ordens dele, assim digamos. Entendi. Então, um padre, ele pode receber distintos ofícios. Você pode ter um padre que é pároco, ou seja, o responsável por uma paróquia. Junto com ele, um outro padre, que embora também padre seja vigário, que é auxiliar do pároco. Tem padres que são capelães de hospital, que vão cuidar de reitores de seminário, que ajudam. Então são todos padres. São todos padres. Mas é o ofício, todos podem rezar uma missa. Sim. Ah, é? Aí todos os outros títulos que vem, pároco, diretor espiritual, reitor, são ofícios que o padre assume, dado pela igreja. Funções que ele realiza. E qual a história de vocês? Qual que é a... Olha, a minha história... apareceu quando? Não, a minha história ela é muito comum, ela é muito... Não tem nada assim muito de extraordinário, a não ser o que eu considero como muito extraordinário, a misericórdia de Deus na minha vida, porque eu digo muito para quem me conhece e para quem não conhece, que eu poderia ser qualquer coisa no mundo hoje, menos padre. É né? mesmo? É. Quem conheceu você... Nunca disse que eu ia ser padre. Qualquer coisa mesmo. Mas a partir dos 12 anos, eu já falava que queria ser padre. Mas antes você pensava em ser o quê? Antes dos 12 anos eu não pensava em ser nada, nem sabia o que era. Não, mas o quê? Assim, astronauta? Não, antes dos 12 anos eu não pensava em ser nada. Mas perguntar, o que você quer ser quando crescer? Ninguém perguntou. Tá brincando? Sério? Não tinha tempo pra isso, a gente vivia brincando na rua, a gente vivia brincando atrás de bola. Mas nem na escola, pai. Nem na escola. Aquelas redações. Na escola a gente era muito bobo, a gente só queria brincar. Não tinha isso não. Época boa, né? Mas por que a partir dos 12 anos? Porque foi quando eu, fazendo a minha primeira comunhão, que é a primeira Eucaristia na Igreja Católica, né, quando os meninos vão receber o corpo de Cristo pela primeira vez, uma freira que nos catequizou conversou conosco o que a gente queria ser depois dali. Pronto, vocês estão terminando, né, a primeira comunhão, a Eucaristia, e agora? Aí a gente foi ser coroinha, foi ser de grupo da perseverança, e eu disse, eu quero ser padre. Aí ela assim, você quer ser padre? Eu disse, sim, quero. A gente começou a servir na igreja como coroinha. Aí dos 12 anos, isso foi sendo alimentado, né, pela igreja, pelos grupos que a gente fazia parte. Mas olha, lá no Ceará é muito forte as quadrilhas juninas, né? Dancei quadrilha junina, ia pra festa, ia pros forró. A gente gosta muito de forró, é algo muito cultural. Praia, eu sou do litoral, eu sou da praia. Não tinha um domingo que a gente não fosse à praia depois da missa ou da catequese. Sempre a gente ia, a turma mesmo, para a praia, muito próximo. Então, foi assim que eu fui descobrindo esse chamado. Mas foi muito normal. Depois, na minha adolescência, namorei bastante, me afastei da igreja. Aí participei de um seminário de vida da Renovação Carismática Católica. Pô, eu participei já da renovação. Pronto. Aí esse foi o meu retorno para a igreja. Aí daí eu comecei a me preparar para o crisma, né, que é outro sacramento da igreja, mas mesmo afastado da igreja, namorando, trabalhando, não é? Eu dizia para todo mundo, eu vou ser padre. É mesmo? Para as meninas que eu ficava, eu disse, eu vou ser padre, não se apaixone. Eu dizia. Sério? Eu era sincero. Teve uma menina que até hoje ela não fala comigo. Você tinha certeza, então? Eu não digo que eu tinha certeza, mas era tão forte o chamado que eu não escondia de ninguém. Cara. No meu trabalho, eu trabalhava numa fábrica de soro fisiológico e eu era do setor de controle de qualidade. Então eu tinha que andar em todos os setores vistoriando. Sei. Aonde eu chegava, a galera chamava, padre, vem cá. E eu namorava com a menina lá do trabalho, entendeu? E os meus colegas, meus amigos, assim, você não vai ser padre nunca. Assim, vou. No momento certo eu vou. E no momento certo fui.
O que aconteceu? Eu recebi um convite através do meu pároco para fazer um chamado encontro vocacional. O que é um encontro vocacional? São várias reuniões, não é, onde a gente vai ali para rezar, ouvir a palavra de Deus, ter um direcionamento. Né? E ali eu disse, padre, desde os 12 anos que eu pensei em ser padre. Ele, sério. Ele me acompanhou, eu continuei trabalhando, não fiquei mais namorando com a menina, porque já estava dando um passo mais sério, né? Eram os encontros vocacionais. E aí, quando eu recebi a carta que eu tinha sido aprovado para entrar no seminário. Então não foi nenhuma desilusão amorosa, então. Não, pelo contrário, eu acho que eu iludi as bichinhas. É mesmo? Mas eu não tenho culpa, porque Elas que sofreram. mas eu era sincero. Mas eu acho que isso era uma forma de você deixar a mulher mais apaixonada. Talvez, eu vou talvez. tirar a vontade dele de ser Tá padre. aquela inflada no ego, né? Não, eu vou ser responsável, não vai ser padre. Mas não deu certo, não né? deu certo. Foi. E você conversou com elas depois? De ser padre? Não, é isso que eu tô te falando. Tem uma delas que até hoje não fala mais comigo. Sério? Sério. E também eu não a encontrei mais porque... E a outra? A outra, sim, eu fiz o casamento dela. Fiz o casamento dela, é muito minha amiga. Entende? Não sei se eu fiz o batizado do filho dela, mas o casamento eu lembro. Mas o noivo sabia. Te agradeceu, né? Falou, valeu, padre! Se não fosse essa sua... Somos melhores amigos. Se ele estiver agradecendo, tá bom. Ele procurar outro dia e dizer por que foi que você deixou. Tô lascado aqui. Pega de volta, de volta. Foi muito... É porque quando eu namorava... Né, a gente, de fato, ficava e acabava depois tendo um relacionamento mais sério. Eu falava mesmo. Assim, olha, eu vou ser padre. Eu não vou te enganar, mas você não vai. Vou, assim. Eu falava pra todo mundo. A única pessoa que nunca acreditou, não. Que não deixou, que não queria que eu fosse padre é minha mãe. Sério? Aqui, ó, mãe, um beijo, viu? O que ela falava? Assim, ó, você vai ser tudo, menos padre. Por quê? Mas tinha uma questão. Meu pai já tinha falecido. Minha irmã mais velha mora aqui em São Paulo já há quase 30 anos. Um beijo para minha irmã também. E meu irmão mais novo. Então, quem era o homem da casa? Eu. Então, eu já estava trabalhando, estava ajudando muito a minha mãe. E quando eu fui falar para ela que eu tinha recebido a carta e que ia ser padre, ela disse assim, na cara, assim, por mim você não vai. Mas se é isso que você quer, que Deus e Nossa Senhora lhe abençoe. Assim, obrigado pela sua bênção, era isso que eu queria. E Padre Douglas, qual é a tua história? A minha é longa, viu? Temos tempo. A minha é longa. Tá por aí em vários outros podcasts. E eu fui criado numa família católica. A nossa família é toda do Ceará. Né? A nossa família é do interior do Ceará. Então nós temos sangue... Pois. Então... Lavras da Mangabeira. Sim. Diocese do Crato. Do Crato. Na minha família toda de lá. Meus pais e família toda. Então, assim, família nordestina, católica, é extremamente tradicional do ponto de vista da fé. Mas meu pai veio para São Paulo em 67, em férias para lá conheceu minha mãe, que eles, apesar de serem primos de segundo grau, não se conheciam. Se conheceram, minha mãe foi embora para Fortaleza, tentar a vida no sertão nos anos 60, não tinha nenhuma perspectiva de vida, né? E meu pai conheceu minha mãe em Fortaleza, começaram a namoravam por correspondência durante alguns anos e aí se casaram lá, no paróquia Nossa Senhora da Salete, no Jardim Bela Vista, em Fortaleza. Sim. Não sei bem onde fica. Minha mãe morava no bairro da Colônia, ali em Fortaleza. E depois mudou para o Montese, ficou anos no Montese. Se casaram em 76, vieram para cá. Então, eu e meus irmãos nascemos aqui. Eu sou caçula de 3. Minha irmã mais velha, a Cláudia, meu irmão do meio, Diego. Então, crescemos educados na fé católica. Eu jamais pensei em ser padre. Nunca tive essa expectativa. Meu sonho era ser piloto de avião, quando pequeno. Meu sonho era ser piloto de avião, para voar para todo lado, viajar. Meu sonho era conhecer o mundo. Mas chega a adolescência, né? Assim como foi com o padre Josiledo, eu também abandonei a igreja, larguei a fé. Eu trabalhava já fora, eu era restaurador de obras de arte, trabalhava num ateliê, ali em Osasco, que é a minha cidade natal. E ao me afastar da igreja, embora assim, eu não
nunca tenha me afastado por completo, porque no Brasil tem muito essa coisa da pessoa se dizer católica. Entre se dizer católico e ser de fato... É o famoso católico não praticante. Mas assim, eu até praticava para agradar os meus pais. Porque em casa, práticas de fé católica não se negociavam. Enquanto tá dentro de casa, a gente pagando as contas, morando aqui, vai na nossa igreja. Então, eu e meus irmãos íamos à missa, íamos